Olá, tudo bem? Eu sou o professor Francisco Macedo e bem-vindo ao meu canal. Agradeço desde já a sua presença. Vamos dar continuidade às questões sobre termometria. No deserto do Saara, registrou-se um certo dia que a temperatura era X graus Celsius. Se a escala utilizada tivesse sido em Fahrenheit, a leitura seria 72 unidades a mais alta. Isso quer dizer o quê? E no valor em Celsius apareceu, por exemplo, 10 graus Celsius, então em Fahrenheit seria 72 mais alta. 10 graus Celsius mais 72 vai dar o quê? 82. Então, novamente aqui a gente vai relacionar os dois termômetros. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Aqui ele falou que a temperatura em Celsius é X. Então, X sobre 5. Aqui onde eu vejo o aluno ter mais dificuldade, que ele só troca o quê? X no Fahrenheit. Mas não é assim. Porque é a temperatura em Celsius 72 mais alta. Então, vai ser o quê? X mais 72. E também você deve botar o menos 32, tá? Sobre 9. Pronto, aqui eu observo o seguinte, eu observo que para dar continuidade eu preciso fazer essa minha conta, tá bom? Então, mais 72 menos 32 eu vou achar mais 40. Então, x sobre 5 é igual a x mais 40 sobre 9. Aí, novamente, multiplicando cruzado. 9 vezes x, 5 vezes x, 5 vezes mais 40. 9 vezes x, 9x. 5 vezes x, 5x. X vezes 40, a gente faz, né, por etapa. 5 vezes 4, 20. E acrescenta mais um zero que fica 200, tá bom? Aí, novamente, como eu quero achar o x, eu deixo letra de um lado, número do outro. Aqui eu percebo que tem mais 5x, vai para o outro lado, menos 5x. Então, fica o quê? 9x menos 5x igual a 200. Isso aqui eu tenho 9 menos 5x, eu vou achar 4x igual a 200. Logo, o 4 está multiplicando, passa dividindo. Então, eu vou ter o quê? 200 dividido para 4, eu vou achar 50 graus. Então, isso nos mostra dizer que o Celsius é 50 e o Fahrenheit seria o quê? Você ia usar isso aqui, processo de novo? Poderia. Mas só que você vai lembrar que Fahrenheit é 72 mais alto. Então é só fazer a conta de 72 mais 50 que você vai achar o quê? 2 mais nada, 2. 7 mais 5, 12. Então em Fahrenheit seria 122 graus Fahrenheit. Ah, professor, e se eu substituir isso aqui estava errado? Não. Você ia fazer uma outra conta para achar esse mesmo valor. Tá bom? Questão 6. A bula de um medicamento importado prescreve que ele deve ser mantido nas temperaturas de 59 graus Fahrenheit e 86 graus Fahrenheit. Sabendo que as variações de temperatura entre Celsius e Fahrenheit são relacionadas por essa equação. Qual das alternativas abaixo pode representar um intervalo de temperatura nas escalas em Celsius em que esse medicamento é mantido? Como aqui eu escondi as alternativas, eu percebo que eu vou encontrar o quê? Duas temperaturas, uma 15 graus Celsius e outra 30 graus Celsius. Então eu não vou usar essa fórmula, eu vou usar o quê? Temperatura em graus Celsius sobre 5 sobre temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9 duas vezes. Por que duas vezes? Porque ele deu uma temperatura em Fahrenheit e outra temperatura em Fahrenheit. Bom?
Então, vamos lá. Então, como a gente já sabe, né? Vou botar bem aqui no meio que como vou usar duas vezes, né? Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Primeiro vou usar pro 59. Então, vou botar 59 aqui no 32, tá bom? Então, eu tenho que fazer aqui a divisão. Vou usar duas vezes. Vamos lá. Então, aqui eu tenho temperatura em Celsius sobre 5 é igual. Temperatura em Fahrenheit, 59 menos 32, certo? Sobre 9. Então, 59 menos 32 eu vou achar quanto? 27. Para economizar espaço, bora fazer assim, ó. Esse meu valor aqui é 27. Então, 27 eu posso simplificar por 9. Que aqui embaixo fica 1 e aqui em cima fica 3. Então, 5 que está dividindo passa para o outro lado multiplicando. Então, temperatura em Celsius é 3 vezes 5, que eu vou achar o quê? 15 graus Celsius. E vou fazer a mesma ideia com o outro lado agora com o 86. Então, a partir dessa linha bem que assim, ó, vamos lá. Então, temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual. O outro, temperatura é 86, certo? 86 menos 32 sobre 9. 86 menos 32 eu vou achar o quê? 54. Aí eu venho, né? Quanto é 54 dividido para 9? Aqui fica 1 embaixo, aqui fica 6 em cima. 5 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, temperatura em Celsius é igual a quê? 5 vezes 6, que vai dar o quê? 30 graus Celsius. Bom, vamos lá dar continuidade aqui. Aqui, questão 7, questão 8. Questão 7. Uma candidata à vacina da Covid é mais de 90% eficaz na prevenção contra a doença. Contudo, ela precisa ser armazenada e transportada a uma temperatura igual ou inferior a 193 Kelvin. Quanto é essa temperatura máxima de armazenamento dessa vacina na escala em graus Celsius? Então aqui você percebe que estou relacionando o que? Celsius e Kelvin. Então, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. Aqui você percebe que nós temos o mesmo denominador, então podemos simplificá-lo, né? Por que simplificá-lo? 5 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. 5 dividido para 5, 1. Então, por isso que a gente pode simplificar. Então, essa temperatura de 193 Kelvin eu vou substituir aqui. Então, fica com temperatura em Celsius igual. Temperatura em Kelvin é 193 menos 273. 193 menos 273, eu vou achar um valor que corresponde a menos 80 graus Celsius. Bom, a 8 para a gente finalizar. O local mais frio sobre a superfície da Terra está localizado em pequenos vales de camada de gelo da Antártida, onde inicialmente os cientistas haviam registrado a temperatura de menos 93 graus Celsius. Contudo, novas aferições corrigiram esse valor para 98 graus Celsius. A diferença de temperatura da primeira com a atual transportada na escala Fahrenheit. Então, como eu mencionei nas questões anteriores, né?
E variação de graus Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9 e é igual a variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Como nós vamos trabalhar Celsius e Fahrenheit, vamos observar apenas esses dois. Aí, a primeira pergunta, o que significa variação? Variação sempre vai ser o que? Final menos inicial, certo? Então, aqui a gente deve entender que a inicial, nesse caso, é 93 e a final é 98. Então, se como é final menos inicial, então vai ser o que? Menos 98 menos 93. Aqui nós fazemos a regra do sinal, menos com menos mais, então vai ficar aqui, menos 98 mais 93, que vai me resultar um valor negativo de menos 5 graus Celsius. Esse menos 5 graus Celsius é a nossa variação em Celsius. Então, nossa variação é menos 5 sobre 5 igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Menos 5 dividido para 5, eu vou achar a resposta menos 1. O 9 está dividindo, passa para o outro lado como? Multiplicando. Então, menos 1 vezes 9, eu vou achar o quê? Menos 9 graus Fahrenheit. Tá bom? Bom, eu desejo aqui que vocês tenham tirado a dúvida sobre escalas termométricas, tá? Essas questões foram tiradas de alguns livros, de algum vestibular. Então, desejo a você bons estudos e até breve.